Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto novamente, né? Vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Dessa vez vamos falar sobre dízimas periódica e os números irracionais. Uma coisa é totalmente diferente da outra, tá? Então vamos ver essas diferenças nesta aula agora. Para entender melhor sobre dízima periódica, nós vamos rever aqui um pouquinho dos números racionais, que foi o conteúdo da aula passada, tá? Então, o que seria números racionais? É o resultado de uma divisão de A por B, ou seja, uma divisão entre dois números, né? Sendo que o B, o número que está embaixo, ele tem que ser diferente de zero, né? E ao dividir esses dois números, nós vamos encontrar um número racional, tá? Por exemplo, eu tenho aqui 3 dividido por 2, que é igual a 1,5. Eu tenho 1,1 dividido por 4, perdão, que é igual a 0,25. Eu tenho 3 dividido por 9, que é igual a 0,333 e assim por diante. E também tenho 123 dividido por 99, que é igual a 1,242424 para o resto da vida. Tá? E o que seria a dízima periódica? A dízima periódica ela é um número racional, tá? E ela vem através de uma divisão, né? Uma transformação em número decimal, ou seja, um número com vírgula, a qual o resto dessa divisão, né, ela vai se repetir infinitamente. E com isso vai gerar no seu resultado um resultado infinito. Né? Por exemplo, nós temos aqui já para citar o 0,3333, né, que é uma dízima periódica. Veja que ela não tem fim, ela segue para o infinito. 1,242424 também segue para o infinito. Né? Isso quer dizer que estes dois números são dízimas periódicas. Tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui, né, o 3 dividido por 9. Por que será que ele deu 0,333 e assim por diante? Né? Se a gente for analisar, eu tenho 3 dividido por 9. Né? Então eu tenho que fazer uma divisão. Tá? Para a gente encontrar uma dízima periódica, geralmente nós vamos dividir um número por outro. Tá? Percebam que o número 3 ele é menor que o nosso divisor 9. Né? Com isso, eu vou ter que acrescentar um zero e assim vai aparecer um 0, na nossa resposta. Tá? Procurando na nossa tabela de multiplicação de 9, qual é o número que eu multiplico por 9 que vai dar um número 30 ou um pouquinho menor? Nesse caso, é o número 3. Né? 3 vezes 9 dá 27. Então, eu tenho 27. 30 menos 27 é igual a 3. Percebam que novamente foi gerado um número menor, né, no nosso resto. Ele é menor que o nosso divisor 9. Novamente, eu vou colocar um zero para poder dividir, que eu vou encontrar o número 3, que vai dar 27. Né? 30 menos 27 é igual a 3. Lá vai eu de novo colocar o zero, que vou encontrar um 3, que vai dar 27, que é igual a 3. E assim, o nosso 3 ele vai repetir, né, para o resto da vida, gerando a nossa dízima periódica. Né? Então, percebo que nosso resultado ele vai ser infinito. Né? Quando isso acontece, né, ele repete infinitivamente, nós vamos chamar ela de dízima periódica. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu tenho 1 dividido por 6, que é igual a 0,16666 e assim para o resto da vida. Se nós for analisar novamente, 1 dividido por 6, eu tenho 1 que é menor que 6, que eu vou ter que colocar o zero para poder aparecer o 0, na nossa resposta, né, no nosso quociente. Qual é o número que eu multiplico por 6 que vai dar um número próximo de 10? Nesse caso é o próprio 1. Né? 1 vezes 6 é 6 e 10 menos 6 é 4. Perceba que o número 4 ele é menor que o nosso divisor 6, então vou ter que colocar um zero para poder dividir, né? Vai virar 40. E o número multiplicado com 6 para dar próximo, tá, de 40 é o 6. 6 vezes 6, 36. 40 menos 36 é 4, que vai gerar da mesma forma que aconteceu
aqui na continha do lado do 3 dividido por 9, né? Vou ter que colocar um zero, que vai dar 6 novamente, que vai dar 36, e 40 menos 36 é 4. Percebam, então, gente, que aqui, ó, no nosso resto, né, na parte final aqui da continha aqui, ela vai ficar repetindo para o resto da vida, né? Com isso, ela vai gerar a nossa dízima periódica, tá? Então, se vocês perceberem que o resultado vai ser infinito, né? Ele repete sempre um valor para o resto da vida, ela é conhecida como dízima periódica, tá? Bom, já falamos sobre a dízima periódica e o que seriam, então, os períodos dessa dízima, né? Eu vou pegar aqui o exemplo, eu tenho 0,3, em que o número 3 ele vai se repetindo infinitamente, né? Ele vai repetir para o resto da vida. Esse número 3 eu posso escrever da seguinte forma, 0,3 com um tracinho em cima de 3. Esse tracinho está indicando que o número 3, além de repetir infinitamente, ele é o nosso período, né? Então, podemos dizer que o número 3 é o período simples dessa dízima. Mas por que será que eu chamei de período simples, né? O período simples, gente, é quando o número que se repete, ele já vem logo em seguida da vírgula, né? No caso, eu tenho 0, e entra o nosso período. Qual? O número 3, né? Já vem do lado ali da nossa vírgula. Por isso eu chamo ele de período simples. Vamos pegar mais um exemplo. 0,27. Percebam que o 27 vai repetir novamente e para o resto da vida, né? Eu então vou escrever 0,27 com o tracinho apenas em cima do 27, porque esse tracinho indica que o 27 vai repetir para o resto da vida e que o 27 é o nosso período simples, certo? Lembra por que eu chamo de período simples? Porque ele já vem do lado da vírgula. Tá ok? Mais um exemplo para a gente garantir que aprendeu. 0,561. Perceba que o 561 é o que está se repetindo, né, várias vezes. E por isso eu escrevo ele como 0,561, com tracinho em cima do 561. E o nosso 561 vai ser o nosso período simples, né, dessa dízima. Agora vamos ver uma diferença aqui, ó. Eu tenho um número 0,1233333. Nesse caso, o número que está se repetindo é apenas o número 3, né? Tem um número 12 na frente dele que não se repete, certo? Ele também é uma dízima periódica porque o 3 vai ser repetido para o resto da vida, só que dessa vez nós vamos chamar ele de período composto, tá? Por quê? Porque ele não está logo em seguida da vírgula. Tem dois números, né? Tem duas casas decimais na frente dele. Então, quando isso acontecer, nós vamos chamar de período composto. Continuando aqui, nós temos os números irracionais. Por que eu coloquei logo aqui esse conteúdo? Porque os números racionais elas se parecem muito com a dízima periódica, só que não são dízima periódica. Então, eu coloquei aqui justamente para a gente poder fazer essa comparação, quem é quem, tá? Para vocês não ficar surpreso, né? E depois ficar perdido no nosso conteúdo. Tá? Os números irracionais, né? Elas são o quê? São números que têm infinitas casas, né? Então ela se parece porque ela também vai para o infinito, porém elas não são dízimas periódicas, tá? Então, se elas não são dízima periódica, nós não podemos escrever ela em uma forma de fração, tipo um número dividido por outro, né? Nós não conseguimos encontrar uma divisão que faça gerar esse número irracional. Ele existe, parece uma dízima periódica, só que não é dízima periódica, tá bom? Então, vou pegar aqui alguns exemplos. Aqui, ó. Eu tenho o 0,1, 2, 3, 3, 4, 5. Percebam que dentro desses números que seguem para o infinito, né,
olha, não tem nenhum que se repete, né? Então, elas vão para o infinito e nenhum deles vai se repetir como se fosse um padrão, que nem a dízima periódica. A dízima periódica ela tem aquele padrão. Se é o número 3 vai repetir para o resto da vida. Nesse caso aqui não. Não existe nenhum número, tá, que vai se repetir para o resto da vida. Ele sempre vai ser aleatório, vai aparecer outro número diferente, seguido de um outro número diferente e assim por diante. Tá? Então, essa é a diferença dos números irracionais para a dízima periódica. Bom, pessoal, dentro dos números racionais, existe um número, tá, que é o 3,14, 15, 92 e assim por diante. Ele é um número racional porque ele não se parece nem um pingo com as dízima periódica, tá? Ele não tem período, tá? E ele foi chamado de número π. Ele é um número muito importante dentro da matemática, né? Foi descoberto pelos gregos, por isso que ele recebeu a letra grega π, tá? Esse símbolo que parece um R escrito de forma antiga ou uma letra japonesa, mas não é, uma letra grega que o nome dela é π, né? Pi porque foi descoberto pelos gregos que vêm estudando eles há muito tempo, né? Começou na realidade pelos egípcios. Se a gente for buscar a história do pi, ela é muito comprida, então não vou falar muito da história. Vamos falar da importância que esse número tem dentro da matemática, né? Ele é um número racional, né? Irracional, e ele é importante porque ele faz relação à circunferência, tá? Ele não é uma dízima, como eu falei, ele não tem períodos, tá? Porém, ele é importante porque ele faz relação diretamente com a circunferência. E para alguns matemáticos, né, esse número π, ele é um ingrediente, né, digamos assim, um número que é um ingrediente que Deus usou para criar o nosso universo, né, para criar todas as coisas dentro do nosso planeta, do nosso universo, nós mesmos, né? Então, para alguns matemáticos bem mais amantes mesmo da matemática, esse número ele é muito especial, né? Então, vamos entender por que ele faz essa relação diretamente com a circunferência e por que, tá? Ele é um número especial dentro da matemática. Bom, para começar, o π ele é uma razão entre a medida do comprimento da circunferência, né, pela medida do diâmetro da circunferência. Gente, quando eu falar razão, eu estou falando de divisão. Então, você tem a divisão entre a medida do comprimento, né, dividido pelo diâmetro da circunferência. Tá? Ela é escrita da seguinte forma, a fórmula dela, né, comprimento retilíneo da circunferência dividido pelo diâmetro da circunferência, você vai encontrar o valor de π. Ou simplesmente C dividido por D, que é igual a π. Toda vez que você falar π, já tem que saber que o número dele é 3,14, 15, 92, 65 e vai para o resto da vida. Tá? Então, vamos analisar de uma outra forma, tá? Para a gente entender o que seria esse número π. O que seria essa divisão de C dividido por D. Bom, para isso a gente tem que entender o que significa circunferência, né? O que é uma circunferência? O que é o comprimento dessa circunferência, melhor dizer, né? O comprimento de uma circunferência, imagina que você tem um círculo, certo? Esse círculo ele tem um pontinho central que a gente vai chamar ele de centro, né? Se você olhar as tampas de uma panela, de uma lata de leite, não vou dizer a marca aqui, né? Porque senão o YouTube vai me bloquear. Mas se você olhar todas as circunferências, ele tem um ponto central, né? Na roda da bicicleta, ele é conhecido como eixo, né? Nas tampas é aquele apoio que você pega a tampa da panela para poder puxar de cima de uma panela. Ele é o centro da circunferência, tá? O comprimento, então, gente, seria, vamos dizer assim, pega o círculo, que é essa parte que está em azul, né? E vamos abrir ele, tá? Finge que é um bambolê. Nós vamos abrir ele, vamos abrindo ele até esticar ele e formar uma linha reta, né? A distância dessa linha reta, né, que a gente puxou ali do nosso círculo,
ele é o comprimento, né? Ele é o perímetro da nossa circunferência. Então percebo que ao esticar essa circunferência, eu consigo encontrar uma linha reta. E essa distância da linha reta, ela é o nosso comprimento. Tá ok? E o que seria então o nosso diâmetro, né? O diâmetro da circunferência. O diâmetro, na realidade, é uma linha reta que sai de uma borda dessa circunferência, passa exatamente no centro da circunferência e chega ao outro lado da circunferência. Essa linha reta, né, essa distância pequenininha, ela é conhecida como o diâmetro. Todos os círculos, toda a circunferência tem diâmetro, tá? Então não tem como fugir. Ela vai ter comprimento, que é a parte de fora esticada, né? E tem a parte de dentro ali, ó, que é a reta que passa de um lado, sai de um lado da circunferência, passa pelo centro e chega ao outro lado. É conhecido como diâmetro, tá? Bom, voltamos à questão. E o que é que tem a ver, então, o círculo, né? O comprimento dessa reta, desse círculo, e o diâmetro tem a ver com o número π, tá? Então, vamos ver o seguinte, tá? O π, ele é encontrado de qual forma? Nós vamos dividir o comprimento dessa circunferência pelo diâmetro, certo? Fazendo isso, nós vamos encontrar o 3,14. Então, vamos reparar aqui agora. Eu tenho aqui, tá, a nossa linha reta, tá? Nós vamos esticar ela aqui, ó, de forma, e dividir pela distância do diâmetro, né? Quando eu faço isso, nós vamos encontrar o valor de 3,14, ou seja, o comprimento da circunferência ela é exatamente 3 medidas do nosso diâmetro, 3 quantidades, mais um pedacinho que é 0,14. Se eu somar as duas coisas, nós vamos ter 3,14. E isso acontece com qualquer circunferência, gente. Não importa se ela é grande, se ela é pequena, né? Toda vez que eu dividir, tá, o comprimento pelo diâmetro, eu vou encontrar 3,14. E por isso que ele é um número místico dentro da matemática, né? Que ela engloba tudo, engloba as nossas células, enfim, os elétrons, a energia. É muita coisa para a gente falar aqui, né? Só uns matemáticos bem mais, como é que se diz, mais dedicados, admiram muito esse número porque ele tem um mistério dentro dele, né, que não foi conseguido, ninguém conseguiu até hoje desvendar que mistério é esse, tá ok? Bom, vamos fazer um testezinho rápido em casa, né, para vocês perceberem que toda a circunferência, né, nós conseguimos encontrar o número π. Às vezes vai dar um pouco aproximado, né, porque nós somos falhos na hora de medir, tá? Mas aí é só arredondar e vocês vão perceber que ela chega bem próximo a 3,14, tá bom? No meu caso aqui, saiu perfeitamente os 3,14, que eu tive bastante cuidado na hora de medir. Então, o que eu fiz? Eu peguei duas tampas, tá? Uma de uma lata de leite bem conhecida e uma outra tampa de um produto que vende aí numa revista, tá? Eu tive que apagar os nomes, as marcas, porque senão eu sou banido, né, do YouTube, eu não vou poder mais postar minhas aulas no YouTube por causa disso. Então, para evitar isso, eu borrei essas marcas, tá? Então, eu tenho aqui uma tampa grande, que é da nossa lata de leite, tá? E eu fiz o quê? Eu medi com uma fita métrica a parte de fora dessa tampa, né? E eu encontrei o nosso comprimento, que é igual a 31,8 centímetros. Tudo bem? Depois eu peguei uma régua e passei exatamente no meio, ela tem um pontinho bem no meio para indicar onde é o centro. Tá? E de um lado ao outro, eu encontrei o nosso diâmetro da tampa grande, que nesse caso foi 10,1 centímetro. Na tampa menor, eu encontrei a seguinte medida. Tá? Do lado de fora, com uma fita métrica, encontrei 25,13 centímetros. E o diâmetro, que é a parte de dentro, que sai de um lado ao outro e passa pelo centro,
eu encontrei 8 centímetros. Fazendo aquela continha de C sobre D, que é igual ao valor de π, eu tenho que encontrar o valor de π, né? Lembrando que C é o nosso comprimento e D é o diâmetro. Fazendo, então, a divisão de C por D, né? Eu tenho 31,8 dividido por 10,1. Tá? Se vocês jogarem na calculadora também, vocês vão perceber. 31,8 dividido por 10,1. Eu vou encontrar um número infinito igual a 3,14 e segue para o infinito. Tá? Da mesma forma, eu fiz com a tampa menor. Né? Dividi o comprimento pelo diâmetro. Nesse caso, ficou 25,13 dividido por 8. Eu também encontrei 3,14 e segue para o infinito. Tá? É uma questão muito importante, porque assim a gente consegue comprovar que o número π ele é tão importante dentro da matemática e ele nos cerca a nossa vida inteira. Né? Todos os círculos têm o número π embutido de alguma forma. Tá? Então, gente, essa é a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Novamente, eu peço para vocês fiquem com Deus, usem máscara, tá? A pandemia não acabou. Então, até a próxima aula.